Legal, bom, a gente já estruturou o nosso documento aqui, os nossos arquivos, né, o nosso HTML, o nosso CSS, o nosso JavaScript, tudo na pastinha, bonitinho. Então vamos começar agora a fazer o nosso projeto mesmo, né? Eu gosto de deixar o index HTML aqui no meio, tá? O CSS à esquerda, o HTML no meio e o JavaScript à direita. Não me pergunte por quê, tá? Também mais um costume. Beleza, bom, vamos lá. Eu geralmente começo assim, eu olho, tá? E eu acho que é uma boa prática você também fazer isso. Quais elementos são comuns a todas as páginas, tá? Então, por exemplo, eu tô vendo que tem essa box aqui centralizada, tá? Eu não sei se no seu monitor aí tá dando para você ver com um contraste suficiente, mas a intenção é que ficasse esse subtom bem sutil mesmo, tá? É uma coisa intencional aqui da estética do projeto, mas de certa forma eu acredito que tá dando para você ver aí, né? Esse contraste entre esse tom de cinza aqui e o preto no fundo, tá? Então a gente tem essa box centralizada, que ela tem esse tom de cinza e ela tem tipo uma borda aqui toda em volta, né? Que ocupa a largura total aí do projeto, tá? Então a gente vê que essa box ela acaba se repetindo, né? Ela acaba se repetindo então em todas as outras páginas, tá? Então ela tá aqui, ó, ela tá na home, tá? Ela tá na página sobre, ela tá no portfólio, enfim, todos os lugares. Então isso é um elemento comum a todas as páginas, tá? Qual outro elemento comum a todas as páginas? Esse botão aqui de contato, tá? Ele vai ficar fixo na página e em todas as páginas. Então, ele é outro elemento comum. Então, eu começo a olhar esses elementos que são comuns. Outro que a gente vai ter é um menu também. Ele vai ficar sempre aqui no topo, sempre disponível, tá? Então, é uma coisa aí também, um elemento, né, de interface comum, tá? Então, eu começo sempre por esses elementos comuns. Depois, eu começo a olhar outros padrões, por exemplo, botões, tá? Então eu tenho um estilo de botão verde, eu tenho um estilo de botão preto, tá? Então eu começo a trabalhar esses estilos de botões aí, e assim por diante, de maneira gradual eu vou percebendo quais são esses elementos, essas cores, tipografia, então vou trabalhando esses elementos que são praticamente de um pseudo design system, tá? Não é um design system, na verdade, é basicamente uma identidade visual do projeto, tá? São os elementos que têm a mesma estética. E aí a gente vai começar a trabalhar em cima desses elementos, então, e a gente vai então tentar dar uma dividida aí para não ficar muito maçante, a gente fazer aulas muito longas. Então nessa aula, a primeira coisa que a gente vai fazer então é esse elemento aqui central, essa box, né? Já que ela aparece em todas as páginas. Então vamos lá. Chega de falatório, né? Aqui no nosso HTML, então, eu vou... Essa página, ela funciona... Esse bloco, né? Vai ser uma div, ou talvez a gente possa usar uma section, talvez seja mais apropriado, tá? Ela vai ser tipo um wrapper, tá? Ela vai embrulhar todas as páginas. Percebe que todas as páginas, todo o conteúdo está sempre dentro dela, tá? Então ela vai ser um page wrapper, digamos assim. Então vamos lá. Eu vou criar uma section. Eu não sei se eu crio uma section ou se eu chamo de outro nome, tá? Geralmente nos meus projetos eu uso div mesmo, e como eu falei que eu vou fazer exatamente como eu faço, então vamos de div, tá? Não vamos de section não. Não vou fazer diferente não, vou fazer igual. Aí eu coloco uma class, e aí geralmente o que eu faço? Todos os projetos que eu faço, os códigos de CSS que eu mesmo escrevo, tá? Que vão lá no nosso main CSS, eu coloco um prefixo neles. Geralmente eu coloco um prefixo do nome do projeto mesmo, tá? Ou do cliente, ou do nome do website, tá? Então aqui, como é João Lemon, eu vou colocar um JL, tá? Então esse é o prefixo. Todo o CSS que a gente escrever agora, todas as classes que a gente criar para esse projeto, vão começar com JL. Bruno, por que você faz isso? Porque ajuda a não conflitar com outras classes CSS, caso a gente venha a utilizar bibliotecas de CSS de terceiros, tal. Então isso aqui meio que garante, né? Vai ser muito difícil a gente ter a nossa classe CSS conflitando com alguma outra biblioteca aí de CSS, beleza? Então tá, eu crio o JL e aí eu chamo então de page wrapper, tá?
Beleza, então vai ser o nosso embrulhador da página, tá? E aí vamos lá agora no nosso main CSS, tá? Tem algumas coisas básicas que eu faço aqui no nosso main CSS antes de qualquer coisa. Então eu faço esse asterisco aqui, tá? Esse asterisco serve para quê? Significa que ele vai afetar todos os elementos do nosso HTML, tá? Então o asterisco significa que ele vai ser aplicado a todos, desde o body, tá? Se não me engano, até o HTML recebe também propriedades do asterisco. Então, desde o HTML, body, tal. Então, vamos lá. Tudo que tiver dentro do asterisco aplica a todos os elementos dentro do nosso documento HTML. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar o padding, o margin primeiro. Depois vou zerar o padding, tá? Aí eu vou colocar o nosso box sizing border box. Bom, depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com tipografia, a gente vai passar mais uma propriedade aqui para dar uma suavizada nas fontes, né, que a gente vai usar, que são web fonts que às vezes dão uma serrilhada, dependendo do navegador que você está visualizando. Mas por enquanto vamos deixar assim mesmo, beleza? Legal, bom, isso aqui é o básico do básico. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os media queries aqui, tá? Eu gosto de começar media screen, tá? Eu gosto de começar a partir do 320, tá? Talvez poderia começar a partir do 360 pixels de largura, mas eu vou começar a partir do 320 porque tem alguns celulares, smartphones muito antigos que começam na resolução 320 pixels de largura ainda, tá? Embora seja muito difícil acontecer, né? O iPhone 5, se não me engano, já começa a partir de 360 pixels de largura e os smartphones Android mais antigos também, eu ainda assim começo em 320, tá? Então a gente faz o quê? Min width, tá? Que significa largura mínima, tá? 320 pixels. E aí eu abro e fecho parênteses e agora tudo que eu fizer aqui dentro, tá? Vai acontecer a partir de 320 pixels de largura. Então, se tiver 319, o que está aqui dentro já não vai acontecer. Esse aqui que está fora, ele começa a partir do zero, tá? Então, não preciso fazer um media query a partir do zero, é só eu colocar aqui mesmo. E lembra que o nosso CSS é sempre em cascata, então o que eu faço aqui, o que vier logo em seguida vai herdar daqui e assim por diante, tá? Então, é uma cascata, né? Quanto maior nosso media query também aqui, mais ele vai herdando. E aí o que eu faço então? Eu já aproveito para criar os outros media queries. E aí a gente vai basear esses media queries no quê? Baseado nos breakpoints do Bootstrap. Então eu vou abrir aqui rapidamente o Bootstrap, tá? Olha só. Existe uma pequena diferença em pixels, tá? Do 576 para o 540, do 768 para o 720, para o 992 para o 960, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai seguir a mesma lógica do Bootstrap, porque como a gente vai usar as colunas do Bootstrap, e cada vez que a gente criar uma coluna, tá? Ela já vai adicionar também um padding automático, então a gente não vai se basear pelo container. A gente tem que considerar o container como sendo o nosso conteúdo central, mas a gente tem que se basear pelos breakpoints que estão aqui em cima. Então a gente basicamente só vai copiar esses breakpoints aqui. Então o segundo breakpoint é 576, então eu venho aqui, tá? 570, ops, melhor digitar, né? 576 pixels, tá? O próximo lá é 768. O próximo é 992 e o último é 1200, tá? O último é 1200. O que eu gosto de fazer aqui? Geralmente, o 1200, ele pega ali aquela faixa dos MacBooks e outros notebooks que tem uma resolução de 1280 pixels de largura, tá? Fica ali bem próximo, ali pega esses aí. Só que quando a pessoa está usando um notebook de 15 polegadas, começa em 1365 pixels. Alguns dão uma variaçãozinha de 1 pixel. Eu já vi alguns começando em 1366 e outros começando em 1364, tá? Não sei porquê. Então, o que eu faço? Eu geralmente crio outro breakpoint aqui
eu crio mais dois, tá? Isso é por minha conta, porque eu já conheço, já sei que em vários casos eu vou precisar diferenciar o meu design, o meu CSS para essas resoluções. Eu crio um aqui, 1364, para contemplar essas resoluções de notebooks aí e tal, tá? E eu crio uma última aqui para monitores Full HD de 21 polegadas para cima, que é a 1600, tá? Então isso sou eu que faço, que não tá no Bootstrap e tal, mas não tem problema, a gente deve fazer essas customizações no nosso próprio código, porque é isso que quer dizer fazer um site responsivo, né? Que o nosso layout seja responsivo a diversas resoluções de acordo com a nossa necessidade. Eu tô colocando isso aqui, tá? É a minha estrutura básica. Mas no final, se eu não usar uma ou outra media query dessa aqui, se não precisar, aí eu venho aqui e deleto, beleza? Bom, então só pra gente finalizar, né, fazer esse wrapper, vamos lá finalmente fazer ele, né? Como eu sei que ele vai ser aplicado em todas as views, todas as resoluções de tela, né, ele vai estar presente, pode ser que ele varie um pouquinho a espessura da borda, tá? Porque se eu deixar uma borda muito grossa na View 320, ele vai ficar com o centro muito estreito. Então vamos lá, vamos começar a fazer. Então é o nosso ponto JL, page wrapper, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ele tem uma largura de 100%, porque eu quero que ele sempre ocupe 100% da tela, tá? Eu vou falar que ele tem uma altura, e aí uma coisa muito importante, a gente vai usar uma propriedade que chama VH view height, tá? Então ele vai pegar a altura total da view. O que é a view? É a nossa tela aqui, tá? De fora a fora, tá? O CSS, o nosso navegador, entende isso. Então a gente vai usar 100 VH aqui. Eu não me lembro se nossos exercícios anteriores a gente chegou a usar VH ou VW, que é o de largura, né? Mas isso aqui vai garantir, então, que o nosso código consiga pegar 100%. Existe uma pequena peculiaridade em usar o VH, que é a compatibilidade de browser, tá? Então, se a gente vier aqui no Can I Use, ele vai cair direto no Flexbox, porque estava salvo aqui o link. Não, nem entrou. Can I Use... abriu aqui. Can I Use? E aí eu vou digitar aqui VH. Olha só, ele tem o VW, VH, VMin, VMAX, tá? A partir do Internet Explorer 10, tá? A maioria dos navegadores... Não, desculpa, a partir do 11, a maioria dos navegadores aceita todos menos o Opera Mini, tá? Então, se você for fazer o seu projeto para usuários que, sei lá, por algum motivo utilizam o Opera Mini, tá? Você não pode usar o VH. Ou que esses usuários ainda tem muita gente utilizando, sei lá, esses navegadores aqui que não dão suporte, ó, todos esses aqui, não use o VH, tá? E aí você teria que fazer uma alternativa, que é fazer um display table, tá? E pedir para ele ficar 100% e usar um JavaScript ou usar um JavaScript para ocupar 100% da view. Mas nesse caso aqui já está bastante suportado até, né? Desde o Internet Explorer 9, lógico que tem algumas observações aqui e tal, tá? Mas já está bastante suportado. Se você quiser saber as observações, você vem aqui em Now Issues, tá em inglês, tá? Mas ele tenta traduzir aí e tal, se você não souber inglês, ele vai te dar então o que tem de pequenos problemas, coisas que você tem que fazer. Então ele fala do Internet Explorer 10 e 11, fala do Safari e tal. Tá falando, ó, no Internet Explorer 10 e 11, usando View Width, que é para largura, né? Com 3D Transforms, né? Então, se você fizer alguma animação de 3D Transform ali, pode causar alguns comportamentos inesperados, tá? Então, tem que dar uma revisadinha aqui. Mas a gente vai usar e vai funcionar belezinha aqui no nosso projeto. Então, beleza. Dito isso, próxima coisa,
30 ou 25, não me lembro. Foi 30, tá dando 31 aqui porque o meu quadradinho ficou maior aqui, mas é 30, tá? Então vamos colocar agora o nosso border. Então, border, 30 pixels, solid, né, para ficar uma linha sólida. E a cor, que é 000, tá? Ah, Bruno, por que você colocou 3 zeros e não 6? Já expliquei isso também numa aula anterior, mas vamos de novo, não tem problema. Quando a gente coloca 3 algarismos, significa que o primeiro algarismo vai se repetir, então como se fosse 00, o segundo algarismo vai se repetir também 00 e o terceiro também 00. Então se eu colocasse 0, F0, significa 00, FF, 00. Beleza? Então essa é a lógica. Por isso que a gente coloca só 3 em alguns momentos e outros coloca 6. Então vamos lá agora, eu não abri o arquivo, né? Vamos lá na pasta, abrir o arquivo index.html e ver o que aconteceu, tá? Bom, aparentemente alguma coisa deu errado. Talvez eu peguei... Ah, já sei o que é. Olha só, coisa que a gente deveria ter feito no início. Eu não linkei o nosso arquivo de CSS aqui. Então vamos linkar ele, né? Logo antes do title aqui, tá? Eu gosto de deixar o title por último, coladinho no head ali, tá? Não me pergunte por quê também, hábito, tá? Vamos lá, link. Link. Relationship rel, né? É um style sheet. Beleza. Aí a gente pode passar um outro atributo que é o type, né? Text CSS. Esse atributo type nem precisa para navegadores mais contemporâneos, tá? Mas eu gosto de passar para te ensinar certinho aí e também para os navegadores antigos também facilitarem o entendimento do tipo de arquivo que eles estão fazendo loading. Beleza. E aí, finalmente, o nosso href, que é o caminho, tá? E aí, lembra que está na pasta CSS? Então, a gente vai fazer CSS barra main CSS. E aí é uma self-closing tag, então a gente só fecha dessa maneira aqui. Legal, agora sim vamos lá atualizar o nosso navegador e eu acho que... Deixa eu fechar aqui o console que eu tinha aberto para ver, né? Vamos dar um refresh, voilá, legal. Então funcionou, temos aí o nosso wrapper, tá? Se eu inspecionar aqui agora, tá? Aí vai dar pra gente ver certinho o CSS todo dele aplicado. Por que não foi? Ah, foi. E aí, então, a gente vê que ele tem o border, tá? E ele está ocupando 100% da altura da view aqui, né? Do navegador. Certinho, belezinha, do jeito que a gente queria, tá? A gente vai trabalhar também o design responsive. Eu não mostrei lá no layout, tá? Eu não desenhei, eu não fiz o design responsivo. Mas a gente vai fazer esse design responsivo sim. E a gente vai fazer conforme o projeto vai evoluindo, tá? Vai chegar uma parte do projeto que a gente vai começar a trabalhar a parte responsiva e aí talvez então a gente modifique a largura aqui dessa borda nas views menores, como eu comentei, tá? Talvez de 30 a gente diminua para 20, alguma coisa assim. Belezinha? Bom, então essa aula foi a nossa aula do Page Wrapper e eu te vejo na próxima aula.